tá valendo, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Chapecó. Hoje, dia 23 de outubro de 2024, 21 horas, aqui direto dos estúdios Ribas de Telecomunicação, com a belíssima Chapecó ao fundo, do alto da Avenida Getúlio Vargas lá, hein? Avenida Getúlio Vargas, do alto da Avenida Getúlio Vargas. E você sempre é muito bem-vindo aqui no projeto, porque o projeto é seu, o projeto é nosso. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, inscreva-se. Verifique aí se você está inscrito, porque eu, às vezes, assisto uns vídeos de uns canais que eu gosto e acabo me esquecendo de inscrever-se. Então, por favor, faça isso, se inscreva, deixe o like, ative o sininho para ser avisado, porque toda segunda-feira tem Carlos Ribas Responde, às 21 horas. Toda quarta-feira tem Projeto Chapecó, Estudos Bíblicos Inteligentes, às 21 horas. E toda sexta-feira tem Na Guerra, também às 21 horas. E o Na Guerra dessa semana é sobre Halloween, depois de amanhã, sexta-feira, ao vivo. Você não pode perder, ok? Outra coisa muito importante é os nossos membros mantenedores, são aqueles que clicam no botão Torne-se Membro. Se você tem o interesse de ter seu nome como membro mantenedor e ajudar esse canal, faça isso, torne-se membro e ajude a gente com uma pequena quantia todos os meses para que nós possamos manter o canal do YouTube funcionando. Lembrando também que o Projeto Chapecó é um oferecimento de Gasfajol, fábrica de joias, fábrica, eles fabricam, então você pode fazer a joia que você quiser, do jeito que você quiser. Você viu um anel de alguém bonito, um brinco, um colar, você pode mandar foto para eles e eles fazem um projeto para você e criam a joia do jeito que você quer, tá bom? Então entre no site gasfajol.com.br e veja o que eles têm lá de produtos que já estão prontos e do que eles podem criar para você. E também o Projeto Chapecó é um oferecimento da Clínica Veterinária The Dogs, aqui de Chapecó, Santa Catarina. Entre no site thedogs.com.br, é a clínica que cuida do nosso cachorrinho, do Burguinho. Inclusive essa semana ele foi tomar banho, ontem ele foi tomar banho e tosar, voltou lindão, tá uma belezura, cheirosinho, tem ótimos produtos lá, banho e tosa e etc. Bom, vocês viram hoje que o tema ele é um tanto quanto provocativo, né? Café com Deus e jantar com Satanás. E você pegou, né? Café com Deus tem a ver com o nome daquele discipulado. Você acha isso que eu vou falar? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer a vocês que eu acho extraordinário, vou falar com letras garrafais, extraordinário os devocionais do Júnior Rostirola, Café com Deus Pai. Vou até mostrar o que tem aqui em casa, que a Francine usa, extraordinário, tá? Super recomendo, super recomendo. Se você não tem, adquira, tem para vender em todas as livrarias do Brasil. Não, eu não ganho nada, tá? Eu tô fazendo propaganda de graça. Nem precisa fazer propaganda, é muito famoso esse devocional e é maravilhoso. Ele tem um cuidado em fazer os devocionais, em preparar os estudos, tá? Tem dois sites dele, o cafécomdeuspai.com e o juniorrostirola.com. Acessem, conheçam o ministério dele. Tem uma história de vida muito legal, a história em relação ao testemunho dele, do pai, da mãe, enfim, é muito legal. E dentro tem incrivelmente bem produzido, tá? Incrivelmente bem produzido. Vamos ver o devocional de hoje, quarta, 23. Tá aqui, ó, Francine já fez, tá marcado. Hoje, para vocês entenderem aqui, ó, Hebreus 11:1, olha que legal. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí você que tem esse devocional 2024, você vai ter exatamente este dia aí. Acredite mesmo sem ver, 23 de outubro. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. A sua obediência pode te colocar em lugares que a sua fé ainda não chegou. Muito legal. Aí tem a leitura bíblica do Salmo 129, a palavra-chave hoje é confiar. Tem um texto bacana aqui, que obviamente eu não vou ler para vocês. Então, por que eu estou falando isso? Porque aconteceu um boom de devocionais no Brasil. E eu sou imensamente grato ao Senhor pela vida do pastor Júnior, como de outros devocionais que tem. Eu tenho alguns, eu tenho o de Spurgeon, aquele
Pão Diário, bem antigo, né? São mais simples. Esses aqui são mais bem produzidos e os estudos mais contemporâneos, não é? Por isso que eu recomendo muito. Mas esse boom de devocional aconteceu recente. Antigamente, quem que tinha devocionais? Igrejas tradicionais, não é? Em pouca, baixa escala. Hoje, igrejas pentecostais, neopentecostais, emergentes, igrejas, as churches, gente que não é da igreja, que vai numa célula e aí vê o devocional, gente que não vai nem em célula, mas que o patrão deu de presente. Então, os devocionais invadiram o Brasil. E aí, eu sou grato a Deus por isso, porque é óbvio que eu prefiro que tenha um devocional na mesa de cada casa brasileira do que o livro do Chico Xavier, ou o livro dos Espíritos do Allan Kardec, ou o Evangelho segundo Kardec, ou Momentos de Luz lá do Espiritismo, não sei os nomes, mas que tem também. Então, ou um livro de horóscopo, ou livro dos sonhos, ou etc. É óbvio que eu prefiro que tenha um devocional desse na mesa da sala, no consultório, no escritório, na cabeceira do quarto de cada brasileiro. É claro que sim, é claro que sim. Mas aí vem o grande problema que nós, pastores, e aí eu estou me incluindo nesse problema, que nós acabamos terceirizando o devocional. Terceirizando o devocional para uma editora, no caso aqui, Velos, né? Desse devocional que eu tenho aqui, nós acabamos terceirizando a tarefa, a função devocional para uma editora, para um autor, e nós lavamos as mãos. Tipo, bom, já que tem, tá bem feito, realmente produto bom, premium, o pastor lê como eu leio, minha esposa lê, eu leio ali e falo, produto bom, não tem heresia, não tem nada, não tem, sabe, é um devocional mesmo, de altíssima qualidade teológica, maravilhoso. Então eu relaxo, eu falo, para que eu vou ficar todo dia orando e preparando um devocional? Na época não tinha WhatsApp, na nossa igreja nós havíamos comprado um pacote de SMS. Essa aí vocês vão lembrar porque vocês são velhos igual eu. Antigamente você comprava um pacote de SMS, quem é dessa época aí? E você mandava torpedo. Vocês lembram? Comprava um pacote mensal na operadora de telefonia celular de vocês, com 100 torpedos e tal. E eu, no sábado, se eu não me engano, ou no domingo à tarde, eu preparava os 7 devocionais da semana, a começar pelo domingo de manhã, então era sábado, porque era domingo de manhã era o primeiro. Eu preparava os 7 devocionais da semana, texto, uma palavrinha, e eu lembro que os torpedos eles tinham pouco texto. Então eu colocava lá o versículo, uma frase e tal, e eu mandava para os irmãos, para um grupo, de fazer uma lista de transmissão de torpedos, e eu mandava o devocional diário, caía no celular dos irmãos, o devocional diário. Eu tinha que preparar o devocional, e é a minha função como pastor. Tá? Não é a função só do teólogo, é a função do pastor. Eu preparava o texto da semana, obviamente que eu amarrava um versículo no outro para poder dar sentido durante aquela semana. Obviamente que o devocional da semana empurrava para a mensagem que eu ia pregar no domingo. Então você percebe que eu tinha que pensar de forma macro. Eu tinha que pensar, segundo os irmãos vão ler isso, terça isso, quarta isso, quinta, porque no domingo eu vou pregar isso. E quando eu chegar no culto de domingo, a pregação vai fazer um efeito muito maior, porque os irmãos leram vários textos de apoio para essa verdade. Vamos imaginar que a fé sem obras é morta. Aí durante a semana toda eu vou falando algumas coisas no devocional que vai culminar no culto de domingo com a fé sem obras é morta. Ok? Então era muito legal. Eu trabalhava a fé, a espiritualidade, a interação bíblica dos irmãos da minha igreja ao longo da semana para que a mensagem no domingo fosse mais bem absorvida. E era um trabalho. Hoje a gente não precisa fazer mais isso. Não, a gente tem que fazer, mas a gente não precisa, porque já tem lá os autores que estão criando devocionais e são maravilhosos. Então eu acabo terceirizando esse trabalho para alguém que faz melhor do que eu, e eles de fato fazem melhor do que a gente. Isso é um problema. Por quê? Porque as pessoas acabam tomando café com Deus, mas à noite vão para balada e acabam jantando com Satanás.
acabam tomando café com Deus e almoçam com o diabo. Num trocadilho de palavras. Não é? De manhã fazem o devocional e postam foto no Instagram com o devocional. A culpa do devocional? Claro que não. A culpa da pessoa? Também não. A culpa é minha, como pastor, a culpa é tua. A culpa é do teu pastor. Veja, a pessoa tira foto lá, xicrinha de café, o devocional, igual na thumb aqui do vídeo, a moça de manhã com café, lendo o devocional, e à noite com uma roupa sensual, indo pra balada. E é isso. E por que isso acontece? Por algumas razões, mas a primordial é a terceirização da responsabilidade devocional, que é de cada pastor com cada ovelha, ou seja, cada pastor que está pastoreando um rebanho, ele tem uma obrigação sobre esse rebanho. Cada pastor, ele precisa conhecer essa ovelha e ele precisa delegar ensino, delegar devocionais sobre ela. Como se fosse uma... Eu não quero falar uma ordem, porque parece que ele é um feitor e está mandando a ovelha. Mas entenda que a ovelha... Pense no bichinho, no animal, a ovelha. Está andando no pasto. E aí o pastor pega a varinha e bate assim, ó, pra cá, pra lá. Ele vai delegando direções, ele vai dizendo, não come isso não, que é erva daninha. Não bebe essa água que tá suja, vamos pra lá. Sabe, ele fica dando ordens, dando direções, direcionando. E isso é ponto a ponto, ou seja, é pessoal, interpessoal, é do pastor para a ovelha. A gente não pode, nós como pastores não podemos terceirizar essa atenção. Por quê? Porque o livro não vê a pessoa. O livro não está olhando para a pessoa, mas o pastor está. A pessoa lê o livro, ela absorve o conteúdo. Eu sei que você vai dizer, pastor, mas e o Espírito Santo? Claro! Mas você já pensou que se o Espírito Santo não precisasse de pastores, não haveria pastores? Não precisasse de igreja, não haveria igreja? Era cada um por si e Deus por todos? Não faria sentido ter igreja, Jesus ter chamado os apóstolos, ter mandado os 70, ter aberto igrejas, o apóstolo Paulo. Não teria sentido nada disso. Isso não estaria nem na Bíblia. Então, se está essa organização eclesiástica na Bíblia, é porque é a necessidade. E aí, veja, a pessoa autonomamente lê o devocional e ela, sim, é alcançada por um ensino. Só que não tem os olhos de alguém para dizer, mas não bebe essa água suja. Não come essa erva daninha. A pessoa está solta livremente no campo. Essa ovelha está solta no campo. E ela pode, por mais que ela está fazendo devocional de manhã, durante o dia ela não tem o acompanhamento de alguém. Isso acontece muito por um fato de que as igrejas baixaram demais o índice da cristandade. Como é que funciona? Antigamente, para ser chamado de irmão, a pessoa tinha que ter se convertido de verdade, parado com suas práticas pecaminosas. Em algumas igrejas, mudado até as vestes. Em outras igrejas, mudado costumes alimentares, cosméticos e etc. Era bem rigoroso. Isso foi tão penoso e pesaroso para alguns que com o tempo os pastores foram tirando isso, falando, não, é peso demais, é peso demais, peso demais. O problema é quando foi tirando peso demais, começou a deixar leve demais. Sabe como se eles tivessem errado a mão? Eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo, mas não pender para um lado. Não pode ser muito legalista, não pode ser muito feitor, não pode cobrar demais. Tá, ok, então qual que é o limite do equilíbrio? Vamos liberar tudo, vamos legalizar. E hoje o cara é crente, mas ele fuma maconha, ele fuma vape, ele bebe vinho, cerveja, cachaça, ele vai na balada, ele faz sexo antes do casamento, ele compra e não paga, ele é mentiroso, sabe? Tem práticas homossexuais, tem práticas... sabe, enfim. Como é que eu vou dizer que esse cara é crente ou não se a régua baixou demais? Se na igreja, se eu vi o Ed René Kivix falar que tem um vídeo dele falando, não é interpretação minha, é fala dele. O Ed René Kivix falou, sim, eu quero que se atualize a Bíblia no sentido de entender que o homossexual de hoje não é o mesmo homossexual que Paulo estava falando há 2000 anos atrás. Dá pra você entender que parece que ele quer esconder algo ou baixar tanto o nível para aceitar mais gente. Não sei qual que é o esquema. Tá? Eu não sei qual que é o esquema. Então, mas é horrível, porque o mesmo pecado de 2000 anos atrás é o mesmo pecado de hoje.
A mesma prática pecaminosa é a mesma prática de hoje. É a mesma coisa. Então nós temos que, como igreja, lembrar das palavras que Deus deixou através da Bíblia. E quando nós baixamos a régua, baixamos o índice, nós acabamos incorrendo num grande problema. Qual é esse grande problema? É que as pessoas estão soltas. Então elas fazem um devocional de manhã, elas acham que elas cumpriram com uma obrigação com Deus, mas elas, a partir da hora que elas fecham esse devocional, elas não têm alguém para acompanhar, para direcionar, e elas podem fazer absolutamente qualquer coisa. Então elas acabam tomando café com Deus de verdade, mas jantando com Satanás. Eu separei alguns textos da Bíblia para vocês, vamos analisá-los. Textos bem simples, textos devocionais inclusive. O primeiro deles é 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. E o texto diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, se eu estou em Cristo, se eu sou um cristão, e a partir de agora eu me chamo evangélico, eu me chamo crente, eu pertenço a uma igreja evangélica, eu tenho como Cristo o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e a Bíblia a minha única regra de fé e de conduta, e aí sim, esse devocional faz todo sentido para mim, esse ou qualquer outro, então eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram. Você fumava? Então você não fuma mais. Você bebia? Você não bebe mais. Você fazia sexo antes do casamento? Você não faz mais. Você defraudava? Você não defrauda mais. Você é uma nova criatura. Se alguém está em Cristo. Então, se você está em Cristo, e mesmo que você leia o teu devocional todos os dias, e mesmo que você vá numa célula, num clã, num grupo pequeno, seja lá o nome que for, todas as semanas, e mesmo que você vá num culto, numa igreja todos os domingos, mas se você ainda faz as coisas velhas que você fazia quando você ainda não tinha ido para a igreja, quando você ainda não tinha se batizado, quando você ainda não tinha declarado sua fé em Jesus Cristo, então você não está em Cristo. Entende? Você está andando com o povo da igreja, você está lendo as coisas da igreja, você está fazendo alguns gestuais, cantando algumas canções que o povo da igreja canta, mas você não é igreja. Você não faz parte de Cristo, porque você não abandonou as coisas velhas. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha esse outro texto aqui, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então se a pessoa for na igreja levantar as mãos e falar, Abba, Pai, Senhor, chorar, não vai entrar no reino dos céus. Isso não te faz ir para os céus. O que faz? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, para que eu seja salvo, eu preciso fazer a vontade de Deus, que é andar em santidade, que é obedecer os mandamentos, você entendeu? É isso. Então, não é apenas ir para a igreja e repetir frases. É fazer a vontade de Deus. Se você comete os pecados que o mundo comete, você faz a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Quer ver outro? Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não se conforme com esse mundo. Ah, mas todo mundo faz. Ah, você está falando de beber um chopp ou beber um vinho em casa. Todo mundo bebe. Você está conformado com esse mundo. Ah, mas como é que eu vou casar se eu não provar o sexo antes do casamento? Como é que eu vou saber se eu vou gostar depois? Você está se conformando com esse mundo. Ah, mas todo mundo pega o dinheiro que sobra do caixa da empresa. Isso é normal. Até o chefe faz isso. O gerente, não é o dono da empresa. Você está se conformando com esse mundo. Você tem que ser transformado pela renovação do vosso entendimento. É entender que eu não me encaixo mais nesse sistema do pecado, nesse sistema do mundo, no sistema em que o homem é o que ele quer ser, a mulher é o que ela quer ser. Esse sistema não é mais nosso. Hoje nós temos que ser aquilo que Cristo quer que nós sejamos. Isso é cristianismo. Quer ver um outro versículo interessante? Tiago 1, 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que é o cara que vai à igreja e ouve a pregação, depois sai da pregação e não faz o que aprendeu? Ele é um enganador, e o pior de tudo, ele está enganando a si mesmo.
Se você vai e ouve uma pregação e você não cumpre a palavra, você não aprende, a palavra não te toca, não te machuca e não diz, você tá errado, viu o que ele falou aí? Tá falando contigo, hein? E você tem que voltar para casa e decidir parar. Se você ouve a palavra, finge que tá, ó, é isso mesmo, olha só os ímpios, né, não sei o quê. Chega em casa e bebe, você é o ímpio que está criticando. Então você é um enganador, e o pior, você está enganando a si mesmo. Então, esse não é crente, tá vendo? Como que a Bíblia nos ensina? E o quinto versículo que eu separei, 1 João, capítulo 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a semente divina. Esse não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Mas aí o que acontece? Os pastores, e aí eu vou chamar de pastorecos, não vou chamar de pastores, porque senão eu incluo eles no meu grupo, e eu me considero um pastor correto, pelo menos tento ser. Aí tem os pastorecos que baixaram a régua. Eu vi um pastoreco do Rio Grande do Sul, falando lá, confraria dos homens, venha louvar a Deus com o grave das suas vozes, fumando tabaco e bebendo cerveja, sei lá o que, e um fazendo massagem no ombrinho do outro. Entendeu? Vê se tem cabimento. Não, porque o homem tem que... Aonde na Bíblia está que não pode fumar tabaco? Aonde na Bíblia está que não pode fumar... Meu filho, eu vou dizer onde que a Bíblia está. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A partir do momento em que o tabaco contém um agente químico viciante e a cerveja, o álcool, qualquer bebida alcoólica contém um agente químico viciante, você está pecando contra a palavra que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se as que não me convêm são aquelas que me fazem ser dominado, escravizado, viciado por elas, é isso que eu não devo fazer. É só um cabeça de melão que não consegue entender isso. Mas é porque o cara quer baixar a régua. Porque provavelmente alguém um dia falou: eu quero ser crente, mas não quero parar de fumar. Eu quero ser crente, mas não quero parar de beber. Aí o diabo entra na mente de um pastoreco desse e fala bem assim: mas aonde na Bíblia tá que não pode fumar? Não tá, né? É verdade. Então, aí ele se apoia em pecado dos outros. Mas Spurgeon fumava charutos. Spurgeon estava numa época em que não se sabia dos males do tabaco, do câncer, do vício, etc. Pra você ter uma ideia, na época em que Spurgeon fumava, os ciclistas do Tour de France, a maior prova ciclística do mundo, são 21 dias pedalando distâncias acima de 100 km por dia. Os ciclistas, atletas profissionais do Tour de France, eles acreditavam que se eles fumassem cigarro antes de largar na prova, a fumaça do cigarro abriria o pulmão deles para eles terem mais ventilação e respirar melhor durante a prova. Tem vídeo dos ciclistas do Tour de France fumando cigarro rapidamente, loucamente, fumando, antes da largada, para largar com o pulmão com maior capacidade de absorção de ar. E depois a ciência provou o contrário, que eles estavam piorando a capacidade aeróbica e tendo risco de contrair câncer. Hoje você não vê um ciclista que fuma, um ciclista profissional. Então por que mudou? Porque a ciência provou que aquilo é nocivo. Mas aí vem um pastoreco que ignora a ciência, fé, religiosidade, a própria Bíblia, e é discípulo do seu próprio nariz e quer seguir o seu próprio nariz. Então o erro é nosso. Vamos lá. O erro é nosso em baixar a régua, baixar o índice do que é necessário para a pessoa ser chamada de cristão. Antigamente, então, o cara tinha que ter abandonado o pecado, ele tinha que parar de beber, parar de fumar, parar de se drogar, parar de prostituir, tinha que mudar as vestes, a mulher tinha que se vestir decentemente, o homem decentemente. Nossa, arte marcial não podia, jogar futebol não podia, cortar cabelo não podia, era um monte de coisa. Era radical até demais, aquilo que eu tô falando. Tem que ter um equilíbrio, tá? Mas tinha uma identificação. Se olhar pro caboclo lá, você falava, esse cara é crente. Tinha uma identificação. Tá bom? Não tô falando que a doutrina, que eles chamam de doutrina, mas que na verdade é uso e costume, salva alguém. Eu tô falando da identificação.
entrou pro grupo dos crentes. E esse virou crente, tá de terno, ó, virou crente. Esse tá com a Bíblia embaixo do braço, virou crente, tá? Então tinha uma identificação, ok? Então, só entrava pro grupo dos crentes quem de fato estava decidido a mudar de vida. Quem tava lá na meia boca não entrava. Então aqueles que estavam no grupo dos crentes, a probabilidade deles estarem vivendo um evangelho verdadeiro era muito maior do que quando alguém resolveu baixar o índice e falar, não, para você ser chamado crente, você não precisa parar de jogar bola, nem precisa deixar o cabelo crescer, nem usar saia, nem usar terno, nem parar de fumar, nem parar de beber, nem parar de se prostituir, nem parar de ver pornografia, nem parar de assistir filme de terror, nem parar de mentir. Você só precisa vir na minha igreja, dar o seu dízimo, dar bastante oferta e participar de um clã, de uma célula. Se você fizer isso, eu vou te considerar crente. Opa, então qualquer um. Satanás pode ser membro da sua igreja. Satanás faz tudo isso. Satanás prometeu dinheiro para Jesus. Para Jesus. Satanás disse, eu vou te fazer ficar famoso. Eu vou te dar todo o dinheiro do mundo se você se ajoelhar e me adorar. Eu vou te dar poder para você fazer o que você quiser. Você quer, por exemplo, se jogar dessa torre aqui, ó, os anjos vão vir te segurar. Você quer transformar essa pedra em pão? Transforma aí, ó. Você não é o filho de Deus? Eu tô aqui para ver você fazer tudo isso. Satanás deu essas propostas para Cristo. Comida, proteção, dinheiro, fama. Hoje a régua baixou tanto que, por essa régua, até Satanás pode ser crente numa igreja. Porque o resto, os pastores estão de olhos fechados, porque senão esse povo não enriquece esses pastores. Por que tem tanto pastor popstar, todo tchutchucão, todo de cabelinho na régua, de barbinha não sei o quê, musculoso? Por quê? Porque tem um bando de crentereco sustentando esses malucos, sustentando esses charlatões. Qual que é a minha proposta para solucionar tudo isso? Você que é um pastor sério, você que é um líder de célula sério, você que é um líder de ministério sério. Vou pegar o exemplo do Café com Deus do Júnior aqui. Você vai chegar no teu grupo e vai dizer assim, gente, quem tem esse livro aqui? Eu, a maioria vai ter. Quem não tem, compra. Mas compra o modelo edição 2024, no caso, né? Ano que vem, 2025. Para que todos tenham os mesmos estudos iguais todos os dias. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque você vai criar um grupinho do WhatsApp da tua célula, você já deve ter, do teu ministério, da tua igreja de congregação interior, que eu sei que igreja grande é impossível, mas... E você vai falar assim, gente, hoje o texto é Hebreus, como eu li para vocês no começo, hoje o texto é Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de que não vemos. Como é que vocês estão vendo esse texto? Vocês fizeram o devocional hoje? Ah, não fiz, tal. Faz, fulano, faz. E vocês vão balizar os crentes de vocês em cima do discipulado do livro. Vocês vão caminhar com os crentes de vocês em cima do estudo que já está pronto no livro de discipulado. Vocês vão dizer assim, tá, mas vamos lá, você mudou? Fulano, eu sei que você está pecando aí. A Bíblia fala em Mateus 18, se você vê o teu irmão pecar, chama e conversa com ele. Então não tem problema nenhum você falar, pô, irmão, uma vez a gente cruzou com um irmão no mercado, no carrinho de mercado dele, eu vi que tinha um paquete de cerveja. Um dia que eu pude, eu encostei nele e falei, irmão, aquele dia que eu cruzei com você no mercado tinha cerveja, o que é isso? Aí ele deu uma desculpa que um parente dele que bebe ia na casa dele. Eu contei um testemunho. Falei, ó, uma vez foram uns parentes nossos em casa que bebiam e eu falei pra eles, vocês estão na minha casa porque vocês querem nos visitar, obviamente porque vocês nos amam. E vocês nos amam porque nós somos importantes, especiais pra vocês. Então, respeitem a nossa fé. Aqui em casa não vai entrar bebida. Nem se vocês comprarem e trazerem pra cá. Eu não vou admitir. E eles nos respeitaram. É uma opção do teu parente te visitar. Você é crente. Ah, vou fazer festa de aniversário e botar cerveja no aniversário porque tem parente que não é crente e gosta de uma cerveja. Daí no aniversário dele, ele bota cerveja, que é lá na casa dele. Mas no teu aniversário, quem decide o que você coloca é você. Eu duvido que no aniversário dele, que ele gosta de cerveja, porque você que é crente vai lá, ele vai dizer assim, gente, ó, não vai ter cerveja no meu aniversário porque o meu parente que é crente vai vir aqui e ele não bebe e eu não quero trazer desconforto pra ele, então nós não vamos beber no meu aniversário. Eu duvido. Ele vai encher de cachaça, música do mundo e tá pouco se lixando pra você pelo fato de você ser crente. Mas quando ele vai no teu aniversário, ele quer cerveja porque ele... Sabe o que é isso? É Satanás dando ordem pra você. E você é um crente meia boca aceitando ordem de Satanás. Aí o irmão, né, irmão? Eu acho que ele ia beber, mas enfim. Então, irmãos, sabe?
A gente precisa ter o balizamento de um pastor. Então aproveitem essa joia que Deus está proporcionando a gente, que são esses devocionais como o Café com Deus Pai. Aproveitem, incentivem os irmãos a comprarem e estudarem diariamente, mas façam grupos de estudo em cima das mensagens devocionais diárias. Hoje, dia 23, Hebreus 11:1, tal. O que você aprendeu com isso, meu irmão? Você já parou de pecar? Você já parou de beber? Não, eu tô com dificuldade. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos orar por você. Quando você sentir vontade, me manda uma mensagem, eu vou te ajudar a orar naquele momento. Pô, irmão, tô com vontade de beber uma cerveja. Eu normalmente dava essa hora, sair do trabalho, eu já bebi uma cerveja. Então, pera aí, irmão, não bebe não, vamos orar. Vamos orar. Faz igual fazia na Deus é Amor, na Só Senhor é Deus antigamente. Pega um copo d'água, irmão. Vamos orar. Pai, que toda vontade dele beber álcool saia da vida dele em nome de Jesus. Irmão, toma esse copo d'água em nome de Jesus. Você entende? Usa a fé. Ah, não, isso é cafona, isso é de antigamente. Que cafona? Libertar o cara do vício do álcool é cafona? Usar a tua fé e oração e ser ativo no mundo espiritual. Fazer o bem pro teu irmão, da tua igreja, da tua célula, do teu grupo. Isso não é cafona. Nós precisamos movimentar o mundo espiritual com a nossa fé. Então, não tome café com Deus para sair jantar com Satanás depois. Não faça isso. Ou você anda com Deus ou você anda com o diabo. E eu sei que você está andando com Deus, então vença o diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Que essa palavra fique firme, marcada no seu coração. Amém? Deixa eu aproveitar que eu estou aqui nessa de diabo e de não sei o que e tal lá, para lembrar vocês que dias 1, 2 e 3 nós temos nosso retiro de batalha espiritual no Rio de Janeiro. E você é bem-vindo se você quiser participar. Tem algumas vagas ainda que é organizado pela minha escola, pelo CETIB. Então é um retiro, pregações. Tem culto de manhã e de noite, com pregações, estudos, ministrações de manhã e de noite, tá bom? Na escola CETIB tem 3 aulas de manhã, 3 aulas à tarde, 3 aulas à noite. São 9 aulas por dia. É muito cansativo, não dá tempo nem de descansar. No retiro, não. É um culto de manhã e um culto à noite. E de tarde, recreação, piscina, futebol, descanso. Eu não jogo bola, eu não vou na piscina. O que eu faço? Eu sento debaixo de uma árvore e fico papeando com os irmãos. Se você estiver lá, quiser papear comigo, eu vou dizer, ó, depois do almoço eu vou ficar papeando ali. Quem quer bater papo? Vamos lá, se conhecer, vai ser bem legal. Então se inscreva. O retiro do CETIB vai ser dias 1, 2 e 3 de novembro. Você pode fazer sua inscrição pelo WhatsApp que está na tela aqui, que é o número da pastora Margarete. Anota aí, 21, que é o número lá do Rio de Janeiro, 99184-5619. 21 99184-5619. Fale com a pastora Margot ou entre no site do CETIB. No site do CETIB você consegue também fazer a sua, mandar um WhatsApp para ela. Vou até te mostrar aqui, ó, quer ver? Ó? Onde é que tá o site do CETIB? Tá aqui. Ó, cetib.com.br, como escreve aqui, ó, cetibe.com.br, vai abrir essa página bonita aqui. Clique nesse botão azul aqui, ó. Confira nossos treinamentos. Clica nele, clica no banner aqui, ó, inscrições. Aí vai abrir essa página aqui. Leia tudo que tá escrito aqui, ó. Leia tudo, ó. Não pode pet, crianças até acima de 16 anos, né? Abaixo de 16 anos não pode. Porque nós vamos falar de batalha espiritual. Vai que, né? Que de repente alguém fica possuído, sei lá. Acho que não, porque são crentes que vão. Mas para a gente resguardar as crianças. O valor do retiro é R$500 e inclui hospedagem os 3 dias, café da manhã, almoço e jantar e um transfer do ponto de encontro que é lá em Nilópolis até o sítio e no final do sítio até Nilópolis. Então, por R$500 inclui tudo isso. É super barato. Você pode parcelar no cartão. Clique aqui nesse botãozinho verde e vai abrir o WhatsApp. E aí você vai falar com a pastora Margot pelo WhatsApp, vai tirar todas as dúvidas. De repente você vai dizer, olha, vou eu e mais 10 pessoas da igreja, dá pra fazer um preço melhor? Ela vai dizer que sim. Vou eu e minha família, meu marido, meu filho que tem 18 anos, eu tenho um desconto. Ela vai falar pra você. Eu não tenho cartão, eu quero parcelar, posso dar um pouquinho agora na entrada e o final no dia que eu chegar lá? Pode. Então, converse com ela, aproveite que dá tempo de você se inscrever no CETIB esse ano para estudar conosco, ok? O que mais? Se você não é inscrito no canal, vamos chegar nos 100 mil inscritos, nós estamos com 99.500 inscritos. Pelo amor de Deus, falta 500, pacamos nos 500. Então, verifique se você é inscrito aí e se inscreve.
tá? Se inscreve aí para poder aumentar esse número de inscritos e já deixa o like no vídeo. Se você gostou desse vídeo, achou que é verdade o que eu falei, uma verdade dura, né? Mas é verdade, manda para alguém, tá? Manda para alguém da sua igreja. Outra coisa, nós temos os nossos missionários que nós mantemos com ofertas missionárias. Quero te convidar a fazer parte desse grupo de mantenedores de missões. Mande seu Pix com qualquer valor para pastor@carloribas.com.br, o e-mail é a chave Pix, e escreva lá oferta missionária ou ajuda missionária ou missões, para a gente destinar isso para os nossos missionários. Final de semana agora eu vou estar lá no Paraná com os nossos missionários, com 8 ou 9 missionários da Jocum, mais o vice-diretor da base da Jocum de Curitiba, que é o Michel e a Jéssica. Nós estaremos juntos esse final de semana. Sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, para vocês verem a gente lá fazendo a obra, evangelismo, culto evangelístico, treinamento de missões, tudo esse final de semana nós vamos fazer para o reino de Deus. Queridos, muito obrigado pela audiência de vocês. Não esqueçam que sexta-feira, depois de amanhã, tem o Na Guerra sobre Halloween ao vivo para vocês fazerem perguntas. Então, espero vocês lá. Paz do Senhor Jesus. E até sexta, né? Tchau, tchau.